Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, sou também especialista em análise de investimentos e hoje eu vou trazer aqui no vídeo um tema um pouco diferente do que normalmente eu trago aqui para o canal, aonde, na maioria das vezes, eu busco falar aqui a respeito de investimentos, análise de cenários e etc. Mas, recentemente, nós tivemos um fato que acabou gerando muita dúvida no mercado, nos investidores como um todo. Então, eu resolvi trazer esse vídeo analisando o fato e trazendo aqui maiores esclarecimentos, tá? Pois bem, muito recentemente, nós tivemos um caso envolvendo a XP Investimentos, envolvendo também uma casa de análise nos Estados Unidos, aonde basicamente essa casa de análise nos Estados Unidos, ela colocou ali nos seus relatórios, questionando qual era a base de lucro da XP Investimentos. Então, até no relatório, essa casa de análise, ela afirmou que a XP poderia vir a se parecer com um negócio de pirâmide, aonde a corretora não tinha ali fundamentos com relação aos seus altos lucros, etc., e que os lucros dependiam de operações que não eram sustentáveis ao longo do tempo, tá? Então, o cenário é basicamente esse. E aí, eu trouxe aqui uma apresentação, como de vez em quando eu trago, tá? Aonde eu vou abordar cada um dos pontos que foram destacados ali no relatório, e também fazer uma conclusão aqui da minha parte. Então, vai ser uma análise um pouco mais técnica, vai ser de fato uma apresentação, é um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer aqui nos vídeos do YouTube, mas eu prefiro que seja assim, né? Eu prefiro que os meus vídeos e apresentações, eles tenham esse cunho um pouco mais técnico, um pouco mais analítico de fato. Então vamos lá para a apresentação. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe a apresentação, tá? E inclusive eu fiz ali no começo do vídeo, eu fiz uma introdução do que se tratava o caso, né? Mas, de novo, só reforçando, tá? Trata-se de uma casa de análise nos Estados Unidos, que ela questionou ali os fundamentos do lucro da XP. Então, eu achei importante trazer aqui essa apresentação um pouco mais detalhada, tá? Para a gente poder entender ali alguns pontos. Então, primeiro ponto, tá, pessoal? Como é que a XP ganha dinheiro, tá? Como é que funciona o negócio da XP Investimentos, XP como corretora, né? De forma muito simples, a XP ela ganha dinheiro de duas formas, tá? Não são, obviamente, só essas duas, mas são as principais. Então, primeiro ponto, ela ganha dinheiro com intermediação dos investimentos. E como é que funciona isso? Funciona basicamente quando a XP ela conecta uma parte que precisa de dinheiro com uma outra parte, um investidor que quer aplicar o seu dinheiro, tá? Então, dando aqui um exemplo muito simples, né? Digamos que, sei lá, a Petrobras, ela quer captar a dívida no mercado. A Petrobras, ela quer tomar dinheiro emprestado, tá? Para isso, ela procura uma instituição que faça a intermediação, uma instituição que tenha clientes e investidores interessados em emprestarem dinheiro para a Petrobras em troca de uma taxa de retorno, né? A XP é uma dessas instituições, não só XP, tá, pessoal? BTG, Itaú, tem várias instituições que fazem esse papel de intermediação e distribuição de investimentos, tá? Mas ela procura a XP Investimentos, a XP distribui esses investimentos, conecta a empresa com os investidores, tá? E assim ela ganha uma taxa, um percentual acordado para poder intermediar esse tipo de negócio. Então, a XP, uma das fontes de receita, uma das grandes fontes de receita, é a parte de intermediação. E não envolve só isso, tá, pessoal? Também tem outros produtos financeiros, intermediação de compra e venda de ações, compra e venda de outros investimentos. Aqui eu dei um exemplo simples para ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Essa é uma das fontes de receita da XP Investimentos, no que se trata da parte estrita de investimentos, tá, pessoal? XP também
hoje ela tem outras pontas comerciais que não estão só restritas aos investimentos, tá? Uma outra forma que a XP ganha dinheiro é na contraparte das transações financeiras, por meio da tesouraria, tá? Então, como é que isso funciona? Basicamente, digamos que você comprou lá um título de renda fixa, que ele tenha vencimento, sei lá, para 2030, 2031, por aí. E digamos que você queira sair desse título, normalmente CDBs e outros investimentos em liquidez, e esse título não tem um outro investidor, um outro comprador interessado em comprar esse título de você, tá? Então, é um investimento que ele não tem liquidez para uma saída antecipada. A XP, ela pode entrar como contraparte, tá? Então, ela pode comprar esse título de você, esse investimento de você, entrando como uma contraparte. Obviamente, ela vai cobrar um percentual para isso, mas ela pode fazer isso, tá? Entrar como uma contraparte e também ter receita nessa parte de tesouraria, né? Da mesma forma, a XP ela pode, ao invés de distribuir, lembra daquele exemplo que eu falei, que a Petrobras pode procurar a XP para pegar dinheiro emprestado com os investidores da XP, com os clientes da XP. A XP também pode usar o seu próprio caixa, a sua própria tesouraria, para ela mesmo comprar toda essa dívida da Petrobras por uma taxa pré-ajustada. Ela pode manter isso em estoque e futuramente repassar esses títulos para os clientes com uma taxa de rentabilidade, por exemplo, menor do que foi acordado com a Petrobras. Então, ela tem também uma diferença nas taxas, digamos, né, uma diferença dos spreads, que é uma operação que pode ser feita via tesouraria também, tá? Então, aqui para ficar claro, né, existem essas duas pontas que a XP ela pode ter fontes de receita, tanto com intermediação de investimentos, então ela somente conecta a tomadores e as pessoas que estão dispostas a emprestarem dinheiro, né? Ela conecta aqueles que precisam de dinheiro com aqueles que têm dinheiro para poder financiar, emprestar e etc., intermediação, ou ela também pode fazer o trabalho, ela também tem essa parte de tesouraria, tá? Onde ela entra como contraparte das operações. Ela é a própria compradora ou ela é a própria vendedora, tá? Então, também isso gera fontes de receita e de lucro para a XP. Pois bem, pessoal, dito isso, tá? O que foi contestado, principalmente, por essa research, né, que é uma casa de análise nos Estados Unidos? O que foi dito é que grande parte desse lucro de tesouraria da XP, tá? Esse lucro feito através dos fundos de investimentos que a XP tem na sua tesouraria, viriam de um produto financeiro chamado COI, tá? E supostamente é um produto financeiro que sustenta ali os lucros da XP Investimentos como um todo, e que se a XP parasse, né, de produzir isso, de distribuir os seus COIs e etc., né, ela poderia vir a ter problemas com o seu lucro, ela seria inviável do ponto de vista financeiro e econômico, tá? Foi isso ali que o relatório deixou a transparecer, e aqui eu vou falar um pouquinho a respeito, primeiro, do que é o COI, tá? Segundo, como ele contribui para o lucro da XP, e terceiro, fazer aqui uma revisão geral, né? Visto que esse tema ele trouxe bastante preocupação aí para alguns investidores. Então, vamos lá, pessoal, explicando o que é o COI. COI significa Certificado de Operações Estruturadas, tá? Essa é uma estrutura que ela é montada com títulos de renda fixa e também com derivativos, tá, pessoal? Derivativos são opções, mercados futuros e etc., que são ali instrumentos de renda variável, tá? Normalmente os COIs, quando você faz a aquisição de um COI, ele tem o rendimento atrelado a algum índice ou a algum ativo específico. Então, existem COIs que replicam o desempenho do dólar,
Existem COIs que replicam o desempenho do S&P 500, que é o principal índice de ações nos Estados Unidos, tá? Podem existir COIs de commodities e etc. Assim, é possível replicar o desempenho de qualquer ativo financeiro, pode ser um ativo de renda variável, ou até mesmo um ativo de renda fixa, através de uma estrutura de COI, tá? Então vamos lá. O COI em si, ele é uma estrutura, tá? Uma estrutura que replica o desempenho de algum investimento ou de alguma classe de investimentos ou de alguma ação específica e etc, tá? Normalmente, a estrutura do COI, tá, pessoal, ela tem um vencimento. Então, o COI, ele é um ativo que possui um vencimento e no vencimento, ou você tem o capital protegido, tá? Você, embora esteja posicionado em um ativo de renda variável, você pode estar posicionado em ações, pode estar posicionado em commodities, em dólar, mas no vencimento você possui o capital protegido, ou às vezes, além do capital protegido, você também tem ali um retorno garantido no vencimento, tá? Que pode ser um retorno de 5% ao ano, 6% ao ano, mais a rentabilidade daquele ativo que você fez posição. Rentabilidade do dólar, do índice de ações dos Estados Unidos e etc, tá? Então, assim funciona a estrutura do COI. E por que que ele funciona assim, tá, pessoal? Por que que é uma estrutura que você consegue ter uma exposição à renda variável com capital protegido? É justamente porque na estrutura do COI, ele é feito por uma parte de renda fixa, tá? Então, imagina que de 100% do dinheiro alocado no COI, 80% é alocado em um investimento, em um título de renda fixa, tá? E 20% é alocado ali em derivativos. Derivativos que replicam o desempenho de algum índice de renda variável, tá? Derivativos que podem replicar o desempenho do dólar, replicar o desempenho de ações dos Estados Unidos, ações do Brasil, commodities, etc. Então, essa é a estrutura de um COI. E assim, pessoal, todas as instituições, elas emitem COIs, tá? Então, a XP emite COI, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG, assim, é um instrumento que ele é, obviamente, regulamentado dentro do Brasil, tá, pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e é um instrumento emitido por qualquer instituição. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista da regulamentação junto à CVM, o COI é um instrumento totalmente legítimo, tá, pessoal? Não tem nenhum problema com a estrutura que é montada a respeito de um COI, tá? Esse é um ponto muito importante. Bom, pessoal, então, como é que a XP ela ganha dinheiro com o COI, tá? Essa foi um detalhe importante ali do que essa casa de análise, a Research, levantou, falando que grande parte dos lucros da XP eram advindos de COI, tá? Então, vamos tentar entender como é que a XP ela ganha dinheiro com essa estrutura de COI. Primeiro, ela pode ganhar dinheiro distribuindo COIs de outras instituições, tá? Então, até pouco tempo atrás, a XP distribuía COIs do Morgan Stanley, Credit Suisse, pode distribuir COIs do Itaú, do BTG, etc., tá? Então, fazendo isso, distribuindo COIs de outras instituições, ela tem ali a receita de intermediação dessas instituições, tá? Ou se não, ela pode estruturar os próprios COIs, tá? E quando ela estrutura os próprios COIs, basicamente, o que a XP ela ganha ali a receita da XP com os COIs advém principalmente dos prêmios dos derivativos, tá? Prêmios dos derivativos. E aqui eu não vou entrar muito no detalhe, tá, pessoal, do que é um prêmio de derivativo, um prêmio de opção, porque essa é uma parte mais técnica, tá? E aí talvez o pessoal que está assistindo aí não vai ter muita paciência para ouvir. Se tiver curiosidade, pode pesquisar o que significa prêmio de derivativo, mas quando a XP ela estrutura ali um COI, ela, nesse processo de usar ali as opções na estrutura de um COI, usar derivativos, existem os chamados prêmios dos derivativos, que é a principal fonte de receita ali dentro de um COI, tá?
E os ganhos advindos dos COIs, tá, que a XP estrutura na própria tesouraria, esses ganhos, eles representam, até de acordo com a XP, divulgou um relatório agora recentemente, divulgou informações agora bem recentes, que esses ganhos representam aproximadamente 3% das receitas e dos lucros da XP Investimentos, tá, pessoal? Então, assim, a estrutura, os COIs em si, aparentemente, eles representam um percentual muito pequeno, tá? Ali da receita da XP como um todo e do lucro da XP como um todo. E quando a gente vai entender como é que os COIs eles geram receita para a XP, é basicamente essa estrutura, tá? É dessa forma que os COIs geram ali receita para a XP, tá? Mas um ponto importante, tá, pessoal, que também foi trago ali no relatório, que é o seguinte: o que foi percebido é que a XP possui ali dois fundos que fazem basicamente a gestão das operações de tesouraria da XP, tá? E um dos questionamentos é que esses fundos tinham um lucro muito alto, né? E um ponto importante, esse lucro, e um detalhe também que foi afirmado, é que grande parte desse lucro advinham dos COIs, grande parte dos COIs. E não é somente isso, tá, pessoal? A tesouraria da XP, ela pode ganhar dinheiro com estruturação de COIs, ela pode ganhar dinheiro com compra e venda de renda fixa, tá? Então, ela pode comprar renda fixa de alguém que quer vender e não tem liquidez, ou ela pode também vender títulos de renda fixa que ela mesma comprou de outros investidores ou de outras instituições e está ali no estoque, e ela pode fazer esse repasse com taxas mais baixas e ganhos mais altos, tá? Então, assim, tem uma série de coisas que compõem ali o lucro de tesouraria da XP, que não são somente os COIs, tá? De forma que posso afirmar para vocês aqui tranquilamente que esse relatório que afirma que a XP ela tem uma estrutura financeira não sustentável, esse relatório ele tem informações muito fracas, tá, pessoal? Sim, de um ponto de vista geral, é um relatório com informações muito fracas. A XP é uma instituição regulamentada pela CVM, com capital aberto nos Estados Unidos. Então, é uma instituição que ela sofre regulamentação de várias entidades que garantem ali uma estrutura financeira e etc., e também a legalidade da XP Investimentos. Não são afirmações que não fazem muito sentido, tá? Pelo menos desse ponto de vista. Agora, uma outra preocupação, tá, pessoal, que também surgiu junto, né? Que assim, veio basicamente de tabela, juntamente com a notícia, é a preocupação de que, bom, os COIs, como investimento, ele é um bom investimento, né? Visto que uma das alegações era que os COIs eram distribuídos em massa para sustentar o lucro da XP. Então, esse era um ponto que a gente estudou aqui um pouco atrás e viu que, assim, não é bem assim, tá? Agora, um segundo ponto. O COI, para o investidor, é um bom investimento? Ele faz sentido ter na carteira dos investidores? E é assim, pessoal, de uma forma bem simples, tá? E bem direta, a minoria dos COIs são bons investimentos, tá? Uma grande minoria mesmo. Quando você pega ali a maioria dos COIs, eles acabam não sendo tão interessantes, tá? E uma pequena minoria de COIs, eles acabam fazendo sentido. Principalmente, tá, pessoal? E assim, eu já usei muitos COIs no passado, hoje eu não uso mais tanto, mas no passado eu já usei, principalmente COIs que eles alavancam o retorno de algum investimento, tá? Então, por exemplo, um COI que te permite estar exposto em dólar, no retorno do dólar, alavancado por 2 vezes, alavancado por 3 vezes, por exemplo. No passado, existiam, tá, pessoal, alguns COIs com essas características, tá? COIs que alavancavam o retorno do investimento. Então, se o dólar subisse 1%, digamos, e fosse alavancado por 2,
naturalmente teriam uma alta de 2% e que também proporcionavam ali o capital protegido. E esses COIs com alavancagem de rentabilidade, para mim, na minha opinião, eles faziam sim sentido, tá? Ou se não, também alguns COIs que eles davam ali exposição a alguns investimentos que eles não eram negociados diretamente na B3, tá? Então, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando não tínhamos tantas plataformas de investimentos internacionais, alguns COIs davam acesso a investimentos internacionais, tá? Investimentos que a gente não acharia sendo negociado dentro da B3, e esses COIs valiam a pena porque era uma das poucas opções que dava ao investidor brasileiro uma forma simples de acesso ao investimento fora do Brasil, visto que as opções de corretoras fora do Brasil ainda eram bem escassas, tá? E um ponto importante dos COIs é que eles não têm liquidez, tá, pessoal? Então, os COIs, assim, como uma característica negativa dos COIs, eles não possuem liquidez antes do vencimento. Liquidez é muito ruim, tá? De forma que se você for sair antes de vencer, por exemplo, se o COI é de 5 anos e você for sair com 1 ano, por exemplo, você tomaria ali um deságio muito grande, tá? De forma que não compensaria. Então, a falta de liquidez dos COIs é um ponto extremamente negativo, é um ponto que tem que ser compensado de alguma forma, tá? E na minha opinião, como é que vale a pena você compensar isso? Uma expectativa de rentabilidade que seja muito boa, como o exemplo que eu dei para vocês de COIs, que eles alavancavam o retorno de algum investimento por 2, por 3 vezes e meia, tá? Em alguns casos. Porém, são casos raros, de novo. Os bons COIs, eles são bem raros de se encontrarem, tá? Usei alguns bons COIs no passado, hoje já não uso tanto mais, por quê? Primeiro, porque tem mais opções de você investir em ativos fora do Brasil, através de corretoras internacionais, ou também através de ETFs, tá? Que hoje são mais comuns. E os COIs, por terem essa característica de uma liquidez muito ruim, tá? De uma liquidez não muito boa, acaba atrapalhando uma gestão um pouco mais ativa. Então, hoje eu não uso mais tantos COIs. Prefiro investimentos que tenham mais liquidez, tá, pessoal? Em resumo, tá, pessoal, como um todo, primeiro ponto, a afirmação, né, esse relatório, a parte do relatório que fala que a XP ela não é viável economicamente sem os COIs. Isso, obviamente, tá, pessoal, não faz muito sentido, tá? A XP ela tem várias fontes de receita, várias fontes de onde ela pode fazer receita e fazer lucro, e os COIs é uma pequena parte do lucro da XP, tá? Esse é um ponto. Os COIs, em geral, eles são investimentos que a minoria dos COIs são bons investimentos, tá? Então, para você que tem COI na carteira, ou que algum assessor de investimentos vai te oferecer um COI, assim, é um instrumento que tem que ter uma análise muito bem feita para ele entrar na carteira, porque são poucos que de fato fazem sentido, como eu falei para vocês. Eu já usei alguns COIs no passado, alguns COIs que eu penso que faziam sentido, pelas características que eu já trouxe para vocês aqui no vídeo, mas, assim, é uma minoria realmente que faz sentido colocar nos portfólios. Então, a análise tem que ser muito bem feita antes de colocar um COI dentro do portfólio, tá? Tanto é que hoje eu uso muito pouco mesmo, dessas estruturas como estratégias de investimentos, tá? E, por último, tem um bom profissional de investimentos, tá? Tem uma pessoa tecnicamente qualificada que te ajude, de fato, a ver as boas opções no mercado financeiro para te ajudar com as tomadas de decisões que estejam alinhadas com o seu perfil de investimentos. Perfeito, pessoal? Um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.